Olá, vamos fazer uma introdução aqui, um breve comentário sobre a aula 16 e 17, referenciais acelerados. Referenciais acelerados é aquele referencial que possui aceleração, então a aceleração é diferente de zero. Em que situações eu percebo eu tenho esse referencial acelerado? Quando eu trabalho no movimento retardado, movimento acelerado e o movimento curvilíneo. Mas e aí? Nos exemplos, nos exercícios, como que vai estar representado isso daí? Uma pessoa dentro do ônibus e esse ônibus tem aceleração, então eu estou num referencial acelerado, tá bom? Esse referencial ele pode ser acelerado ou não acelerado. Esses referenciais que não são acelerados são chamados de referenciais inerciais, tá bom? No referencial acelerado, uma estratégia que nós vamos utilizar para calcular aqui a aceleração do sistema vai acrescentar uma força fictícia. Por que eu acrescento essa força fictícia? Porque em relação ao meu referencial, por exemplo, se uma pessoa está dentro do ônibus e esse ônibus tem aceleração, então eu posso falar que essa pessoa também tem aceleração. Mas a pessoa em relação ao ônibus, ele está em repouso. Se ele está em repouso, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a minha força resultante é nula. Sempre quando eu somo vetores, tá bom? Quando eu somo os vetores e o último vetor, o final do último vetor coincide com a origem, então isso significa que o meu vetor resultante é nulo. É isso que vai acontecer nesses exercícios. Então, no caso que eu tenha um referencial inercial, que é aquele onde a minha aceleração é zero, então eu vou ter a velocidade igual a zero, ele está em repouso, ou a velocidade constante, tá bom? E nós vamos ter um MRU, movimento retilíneo uniforme. Nessa situação, eu não acrescento uma força fictícia, tá bom? Eu vou resolver naturalmente com as forças que realmente existem no sistema. Então, vamos resolver exercício 1. Nesse exercício 1, temos aí, nos itens a seguir, considere que o corpo C de massa M encontra-se em repouso em relação aos referenciais acelerados R, considerando a Terra como referencial inercial, ou seja, não tem aceleração. Marque as forças e determine os valores das trações em função das grandezas fornecidas para um referencial fixo. 1 na Terra, 2 em R, que possui aceleração A. Então vamos lá. Item A, tem um pêndulo que se encontra no interior do elevador subindo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar as forças. Então vamos analisar primeiro no referencial inercial. Então em relação à Terra, um ponto da Terra. Então para alguém que está na Terra, esse meu objeto dentro do elevador, esse corpo C dentro do elevador, ele tem aceleração. Então, nesse enunciado, mencionou que esse elevador ele está subindo acelerado, então minha força resultante é para cima. Então, eu tenho minha força T, que é a força de tração, tenho minha força peso, e de antemão, com essa informação aqui, ó, que o elevador está subindo acelerado, se ele está subindo acelerado, então a minha força resultante é para cima. Então, eu já sei que o meu vetor tração, a minha força tração tem que ser maior do que a força peso. Então, quem que é resultante aqui? Será a minha tração menos meu peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que, se o referencial é inercial, eu não acrescento força nenhuma, resolvo naturalmente. Então, o que eu tenho aqui? Tenho que calcular o T, menos P passa para o outro lado, mais P, então minha tração é igual peso mais massa vezes aceleração, que é a aceleração do elevador. Força-peso é mg, m aqui eu coloco em evidência, então minha força-tração é a massa vezes a gravidade mais a aceleração do elevador. Agora vamos analisar
esse referencial não inercial, que é dentro do elevador. Para quem está dentro do elevador, então esse meu corpo C, ele não pode ter aceleração, porque ele está dentro do elevador. A força resultante tem que ser zero. Para que a força resultante seja zero, então eu sou obrigado a acrescentar essa força fictícia, que é chamada de força inercial, tá bom? Então o meu sistema de forças ficou: minha tração é igual ao meu peso mais minha força resultante. Quando a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo, então minha força resultante é nula. É o que está acontecendo quando eu considero o meu referencial não inercial, ou seja, o meu referencial no elevador, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Minha força resultante, SF é minha força fictícia. Minha força fictícia é massa vezes a aceleração do elevador. Então, eu peguei essa equação, trouxe para cá, no lugar do F, eu coloquei massa vezes aceleração. Então, minha tração é igual ao peso mais a massa vezes a aceleração. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Peso é igual a mg, m do peso e m do massa vezes aceleração. Coloque em evidência. Então, minha tração é igual a m vezes g mais a. Minha tração, independente do referencial que eu adote, não pode mudar. Então, aqui, ó, tração é igual a m vezes g mais a. No item de cima, tração é igual a m vezes g mais a.